Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Este é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Um podcast da tendência petista Articulação de Esquerda, com publicação semanal todas as segundas-feiras e feito exclusivamente por meio de troca de áudios de WhatsApp. Eu sou o Patrick e conduzo o programa junto com vocês. No podcast de hoje, assim como no anterior, a gente está fazendo 2 blocos, porque, como você deve ter visto, a gente está com um programa com mais de 1 hora, mas não fica agoniado nem aperreado. Você pode parar o programa no meio, a gente vai dar um intervalo justamente para isso. No primeiro bloco, vai ser o seguinte: a gente começa falando com o companheiro Walter Pomar sobre o caso da morte do miliciano Adriano da Nóbrega e a polêmica que se gerou em torno da ação da Polícia Militar do Estado da Bahia e das notas entre Bolsonaro, Rui Costa e essas especulações que giram em torno de uma possível queima de arquivo. Escutamos ainda Lucas Rainer, diretor da UNE, que nos fala sobre a grande batalha que a UNE e o governo Bolsonaro e o Ministério da Educação estão travando em torno da carteirinha de estudante, a ID estudantil. E escutamos Laura Helena, que foi da direção da UBS e nos fala sobre o calendário, o local e o 45º Congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Daniel Valença, nosso pré-candidato a vereador lá em Natal e professor de Direito, comenta a situação na Bolívia e as últimas pesquisas eleitorais para a presidência da República. Escutamos ainda Rayane Andrade, nossa companheira, professora de Direito lá da UEG, sobre Sex Education, série que está com nova temporada. E no segundo bloco, a gente vai ter uma análise de conjuntura que foi feita pelo companheiro Walter Pomar, no encontro que aconteceu há algumas semanas. A gente editou essa fala, uma análise de conjuntura, que vai estar aqui disponível para vocês. E começamos com o caso do miliciano Adriano da Nóbrega. Primeiro, quem era esse cara? Adriano da Nóbrega é um ex-capitão do BOPE, tropa de elite da PM do Rio de Janeiro, que foi envolvido em diversos casos de agiotagem e inclusive chegou a ser preso pelo crime de agiotagem da milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Adriano, durante anos, trabalhou inclusive com um cara chamado Fabrício Queiroz, que viria a ser chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro. O Adriano começou a ter problema com a justiça desde 2003, quando um técnico em refrigeração foi morto na operação militar na Cidade de Deus. E o Adriano foi envolvido e acusado pelo homicídio. Desde então, o Adriano passou a ter envolvimento com diversas situações relacionadas ao crime organizado, em particular com uma organização conhecida como Escritório do Crime. O Adriano foi preso diversas vezes e, entre uma prisão e outra, recebeu homenagens, por exemplo, de Flávio Bolsonaro e do próprio presidente da República, na época deputado, Jair Bolsonaro. O Adriano foi expulso da PM em 2013 por envolvimento no jogo do bicho, mas não foi condenado por esse crime. Agora, o que acontece, tem 2 conexões que a gente não pode deixar de comentar. A primeira é a relação com o esquema de rachadinhas do Flávio Bolsonaro. A mãe e a esposa do Adriano eram nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro e a polícia conseguiu mensagens delas conversando justamente com quem? Fabrício Queiroz, negociando as rachadinhas. Isso é uma coisa. E a outra é que a organização que está sendo investigada pela morte da ex-vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, é justamente o Escritório do Crime. Pois bem, o Adriano fugiu desde que as investigações em torno da morte da Marielle foram se aproximando e chegando perto do Escritório do Crime, e ele fugiu para a Bahia. Pois é, no último final de semana, foi justamente no estado da Bahia, na casa de um vereador do PSL, que o Adriano foi morto. Ele foi morto pela Polícia Militar da Bahia
em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O que é que acontece? Desde então, muito tem se falado do porquê a PM da Bahia matou um dos caras que podia ajudar a elucidar crimes como a morte de Marielle e o esquema de rachadinha do Flávio e do Queiroz. Pois é, mas quem é que se manifesta primeiro? O presidente Bolsonaro vai no seu Twitter e questiona, abre aspas, quem é responsável pela morte do capitão Adriano? A PM da Bahia, do PT, precisa falar mais alguma coisa? Fecha aspas. O Rui Costa foi no Twitter e falou o seguinte, o Estado da Bahia não mantém laços de amizade, nem presta homenagens a bandidos, nem procurados pela justiça. A Bahia luta contra e não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem. Na Bahia, trabalhamos duro para prevalecer a lei e o Estado de Direito. Só que o Rui ainda defendeu a operação e disse que na Bahia a determinação é cumprir ordem judicial e prender criminosos com vida. Mas se esses atiram contra pais e mães de família, que representam a sociedade, os mesmos têm o direito de salvar suas próprias vidas, mesmo que os marginais mantenham laços de amizade com a presidência. Fecha aspas. E foi aí que o Bolsonaro respondeu em uma nota oficial, dizendo, abre aspas, o atual governador da Bahia, Rui Costa, não só mantém fortíssimos laços de amizade com bandidos condenados em segunda instância, como também lhes presta homenagens. Fato consta ao presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, em Curitiba, em 27 de junho de 2019. Este presidente, ao inaugurar o aeroporto de Vitória da Conquista, em 23 de junho de 2019, teve negada por parte do governador a presença da Polícia Militar da Bahia para prestar apoio nas medidas de segurança para a população. A atuação da PM da Bahia, sob tutela do governador do estado, não procurou preservar a vida de um foragido, e sim sua provável execução sumária, como apontam peritos consultados pela revista Veja. É um caso semelhante à queima de arquivo do ex-prefeito Celso Daniel, onde seu partido PT nunca se preocupou em elucidá-lo, muito pelo contrário. O então tenente Adriano foi condecorado em 2005, até a data de sua execução, 9 de fevereiro de 2020. Nenhuma sentença condenatória transitou em julgado em desfavor do mesmo. É irônico que o governador petista falar de más companhias quando, nos últimos anos, os principais dirigentes nacionais do PT foram condenados e presos na Operação Lava Jato. Os brasileiros honestos, diz Bolsonaro, querem os nomes dos mandantes das mortes de Celso Daniel, de Marielle, seu motorista Anderson, do ex-capitão Adriano da Nóbrega, bem como os nomes dos mandantes da tentativa de homicídio a Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Essa foi uma nota oficial que o Bolsonaro emitiu. Pois é, Walter, essas foram as notas do Rui, do Bolsonaro. E aí eu te pergunto, companheiro, qual é a avaliação política que você faz de todo esse episódio? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, a minha avaliação é que o governador Rui Costa está cometendo um erro semelhante ao que ele cometeu no episódio da inauguração lá do aeroporto de Vitória da Conquista. Naquele episódio, primeiro ele convidou o presidente da República, em nome de um suposto republicanismo e civilidade, e aí o presidente da República, Bolsonaro, tomou conta da inauguração e, na prática, expulsou dela o governador Rui Costa. Pois bem, no caso atual, o governador Rui Costa primeiro disse que não comentaria a morte do tal miliciano bolsonarista. E depois soltou uma outra nota assumindo como sua a versão da Polícia Militar do Estado da Bahia. O Bolsonaro, aproveitando disso, como aproveitou daquele episódio do aeroporto de Vitória da Conquista, trucou. Acusou a Polícia Militar da Bahia, o Rui Costa e o PT de ter feito a queima de arquivo. É bizarro, pois todo mundo sabe que o Bolsonaro é o maior interessado na morte do miliciano Adriano. E é bem provável que tenha havido mesmo uma execução, uma queima de arquivo, numa parceria entre as bandas podres da Polícia do Rio de Janeiro e da Polícia da Bahia. Por isso, o que o governador Rui Costa deveria fazer é afastar os policiais envolvidos e investigar a fundo aquilo que ocorreu, inclusive chamando entidades externas ao governo da Bahia para supervisionar a investigação. Ao invés disso,
a opção do Rui foi defender a Polícia Militar. Não é a primeira vez, aliás, que ele faz isso. Ele, na minha opinião, é prisioneiro mental da maneira de ver as coisas da Polícia Militar. Aliás, o fato dele estar defendendo como pré-candidata à Prefeitura de Salvador uma policial militar, que tem inúmeros méritos, certamente, mas o fato dele estar defendendo uma policial militar tem relação com essa maneira desfocada, incorreta, com o que ele trata o papel da Polícia Militar e da segurança pública. Por tudo isso, na minha opinião, o governador Rui Costa precisa mandar investigar o ocorrido e o Partido dos Trabalhadores precisa dizer ao governador Rui Costa que ele tem que investigar o ocorrido. Claro que, ao mesmo tempo, temos que fazer aquilo que já estamos fazendo, ou seja, denunciar o envolvimento deste Adriano com o escritório do crime, com o assassinato da Marielle, com os esquemas do crime organizado e do bolsonarismo. Mas a maneira mais eficaz, nesse momento, de neutralizar essa bizarra declaração, essa absurda declaração do presidente miliciano é fazer uma investigação a fundo de todo o ocorrido. Walter, você fala que Bolsonaro deu truco, né? Que ele virou a mesa, colocando nas costas do governador da Bahia a responsabilidade pela provável queima de arquivo. A milícia virtual bolsonarista, inclusive, está agitando outros casos, atacando o PT. Nesse sentido, as posições do governador da Bahia, do Rui Costa, não ajudam em nada, né? Tu citou o caso da candidatura para a prefeitura que ele está defendendo, mas talvez o caso mais emblemático seja como ele tratou a morte de jovens no que ficou conhecido como a chacina do Cabula, onde a PM da Bahia encurralou e executou 12 jovens. E na época, o governador disse que, abre aspas, é como um artilheiro em frente ao gol que tenta decidir, em alguns segundos, como é que ele vai botar a bola para dentro do gol, para fazer o gol, fecha aspas. Enfim, um desastre. Agora, como é que tu acha, Walter, que o partido pode e deve agir para não ficar refém desse tipo de postura de um dos seus governadores? Olha, Patrick, em primeiro lugar, o Partido dos Trabalhadores não pode virar correia de transmissão do governo. É muito comum, aonde a gente conquista governo, que o governo acabe mandando no partido. E o resultado é muito ruim, tanto para o partido quanto para o governo. É ruim para o partido porque um partido submisso, depois que o governo acaba, em geral, acaba junto. Até porque muitos daqueles que estavam no partido apenas porque era o partido do governo, vão-se embora. Mas o resultado é ruim também para o governo, porque o governo precisa do partido para se defender, mas principalmente para orientar estrategicamente a atuação do governo. Sempre lembrando que, pelo menos para nós do PT, o governo, seja estadual, seja municipal, seja federal, o governo tem que estar a serviço da estratégia do partido, e não o contrário, o partido a serviço da estratégia do governo. Em segundo lugar, Patrick, o partido, para falar desse caso específico que a gente está discutindo, o partido tem que enfrentar o debate da segurança pública e não fazer, como faz muitas vezes, que é deixar o assunto para quem está no governo e quem está no governo, por sua vez, deixa o assunto para os, entre aspas, especialistas. O que na prática, na maioria das vezes, significa deixar que a cúpula das polícias siga decidindo qual é a política de segurança pública que os nossos governos adotam. Claro, há governadores que acreditam que mandam na polícia, que acham que são eles que mandam. Em geral, os que acham isso são muito firmes, duros e autoritários no trato com o partido, mas em relação com as polícias são muito geralmente fracos e submissos, né? Não mandam nas polícias. E deviam mandar, pois foram eleitos para isso, para governar. E também porque não se combate o crime, nem se garante a segurança pública, deixando as decisões na mão das polícias. Tem uma frase antiga que diz que a guerra é um assunto sério demais para ser deixado na mão dos generais.
Por analogia, a segurança pública é um assunto sério demais para ser deixado na mão da cúpula das polícias. É um assunto que tem que ser enfrentado pelos governantes eleitos pelo povo. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E eu vou aproveitar e conversar com o companheiro Matheus Santos, de Salvador, na Bahia. Matheus, o Walter comentou sobre esse movimento do Rui Costa em lançar uma mulher negra, algo que o PT em Salvador e na Bahia vinha caminhando para indicar como candidata, só que aí ele escolhe uma policial. E o debate aparentemente está avançando, né, Matheus? Eu queria entender, acho que todo mundo quer entender um pouco como é que está, em que pé está esse movimento do Rui Costa em lançar uma PM como pré-candidata a prefeita aí em Salvador. Olá, Patrick e amigos do podcast. As últimas semanas foram bastante agitadas no cenário político de Salvador, especialmente em relação à possível definição da candidatura do PT à prefeitura da cidade. Primeiro, tivemos o anúncio da preferência do governador Rui Costa em relação ao nome da Major Denise Santiago. Em segundo lugar, tivemos a reunião do diretório municipal do partido, que acabou deliberando a existência de um encontro no mês de março para a definição, enfim, do nome que concorrerá à prefeitura pelo partido. Em relação à candidatura de Denise, seu nome, por um lado, atende ao apelo em torno de uma candidatura negra e de um possível nome que, aos olhos do governador e dos setores que o apoiam mais enfaticamente, do ponto de vista da construção política na cidade, seria digerido pela esquerda, especialmente por conta da atuação da referida major na Ronda Maria da Penha e determinados posicionamentos que esta possui, tanto em relação à pauta feminista, como também em alguns aspectos da segurança pública. Contudo, o nome de Major Denise representa também o maior controle de Rui sobre este processo eleitoral, na medida que, em tese, ele estaria garantindo um nome que não iria expor contradições à sua política publicamente, bem como a existência de uma candidatura que não tocasse em questões que hoje são alvo de divergências no interior do partido, sobretudo a temática da segurança pública. Agora, Lucas Rainer, companheiro, a UNE está realizando uma campanha nas redes sociais denunciando que a ID, estudantil do governo Bolsonaro, ao contrário do que foi apresentado, não é exatamente gratuita, Apesar dos estudantes não pagarem, os custos para a sua confecção existem e são imensos. Ao passo que o governo tem se reunido com artistas que defendem o fim da meia entrada, que é um ataque ao benefício que a carteirinha de estudante concede. Afinal, Lucas, como é que tu está vendo essa situação? A ID do governo é um mecanismo de ataque ao autofinanciamento das entidades estudantis ou há um descompasso entre o que a UNE está fazendo e a realidade dos estudantes? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, sobre o documento que está sendo implementado pelo governo Bolsonaro, a ID estudantil, que vem com esse pressuposto da gratuidade, é importante a gente lembrar que só em publicidade o governo gastou cerca de 2,5 milhões de reais, para além dos outros gastos na confecção e em demais expensas que são também utilizadas através da confecção desse documento. Então, esse pressuposto da gratuidade ele não passa de uma narrativa para tentar fazer com que os estudantes deixem de confeccionar as carteirinhas a partir da UNE, que é o que hoje garante boa parte do autofinanciamento do movimento estudantil, das nossas lutas, e que, diga-se de passagem, é gratuita para estudantes de baixa renda, Então, estudantes com menos de 1,5 salários mínimos per capita familiar, eles recebem gratuidade na confecção desse documento, Mas, por outro lado, acho que é importante a gente fazer essa avaliação também, de que a gente não pode criar uma dependência desse autofinanciamento a partir da confecção das carteirinhas, Eu acho que isso foi algo que, no último período, o movimento estudantil deixou de pensar em muitos momentos, de estimular outras formas de autofinanciamento para além da confecção das carteirinhas estudantis, que, bom, a gente sabe que o governo vem com esse intuito, de nos marginalizar, de realmente tentar acabar com a confecção das carteirinhas para prejudicar a materialização das nossas lutas, mas a gente tem que pensar também como que a gente consegue materializar as nossas lutas, a organização dos atos, a confecção de faixas e toda a construção dos eventos que também envolvem
muitos recursos para além da confecção das carteirinhas, né? Para que uma medida dessas ela não interrompa a nossa organização e a nossa mobilização diária. Então, em relação à carteirinha, é isso, assim, né? A gente vê o governo Bolsonaro tentando, assim como desde o golpe a gente tem visto ataques aos sindicatos, né, a organização das centrais sindicais e dos sindicatos, a gente está vendo isso também reverberar nas organizações estudantis, nas entidades estudantis, porque são quem, em especial no último período, tem travado as lutas contra o governo Bolsonaro, né? Então, é uma forma de prejudicar as organizações estudantis, mas a gente não pode deixar com que isso nos enfraqueça, muito pelo contrário, né? A gente tem que buscar maneiras de nos fortalecermos, tanto mantendo, né, e garantindo a confecção das carteirinhas e reforçando a necessidade da defesa da meia entrada, né, que foi também uma conquista do movimento estudantil, a lei da meia entrada, o acesso à cultura, o acesso ao lazer, para que a gente não perca esses direitos conquistados, né, e também consiga materializar as nossas lutas. E também outra questão bem importante, né, sobre isso da campanha que você mencionou, é que ela vem com esse intuito de defender as carteirinhas, né, mas para além disso também vai ter uma série de outras medidas que vão estar sendo organizadas pelo movimento estudantil no próximo período, como a organização de ciclos de debates, de festivais culturais e também a organização das próprias mobilizações, né, como a mobilização do dia 18, que vem junto com essa campanha em defesa da educação, né, que foi pensada a partir de um grupo de trabalhos da UNE, dos diretores da UNE, e que vai estar muito presente nas calouradas aí, né, agora no início do semestre letivo e também ao longo do semestre, ao longo desse ano, em defesa da educação. Ô Lucas, eu aproveito para perguntar o seguinte, velho, em relação à UNE. Na última semana, um grupo de parlamentares apresentou um pedido de impeachment do ministro Weintraub. A UNE está já faz um tempo com a palavra de ordem fora Weintraub. Mas parece que esses dois movimentos não possuem relação, né? Que o negócio não foi combinado, ou que ao menos um não foi feito em razão do outro. Como é que está isso e como é que tu compreende essa situação? Bom, Patrick, sobre o ministro Weintraub, de fato não existiu uma ação conjunta, né, uma conexão entre a ação parlamentar e a ação da União Nacional dos Estudantes, que tem feito essa campanha contra o ministro, embora a gente perceba que ambas expressam um descontentamento muito grande em relação à atuação do Weintraub no último período, né? Tanto em relação ao projeto que ele tem implementado para a educação brasileira, quanto à própria postura pessoal do ministro, né, que em vários momentos teve ações muito problemáticas e desrespeitosas com os movimentos sociais, com as entidades estudantis, e isso só demonstra o quão desqualificado esse ministro para hoje, né, ocupar o espaço que ele ocupa dentro do governo, né? E é importante a gente compreender o Fora Weintraub como uma palavra de ordem que não é isolada, né, por si só, porque o que a gente quer não é só tirar o Weintraub, assim como a gente tinha o Ricardo Vélez antes, que também era o outro ministro da Educação, que ficou pouco tempo, que saiu, foi substituído, mas que a gente está observando que segue a mesma política, né? Então a gente compreende o Fora Weintraub muito mais como uma palavra de ordem, que sim é agitativa e que quer expressar o descontentamento em relação ao ministro, mas a gente compreende que não é só tirando o Weintraub que os nossos problemas serão resolvidos, né? Muito pelo contrário, a gente tem que conseguir construir uma oposição global em relação ao governo Bolsonaro, em relação ao projeto que ele tem implementado à educação brasileira. E isso perpassa o Weintraub, mas também diversas outras figuras que hoje ocupam tanto os ministérios quanto outros cargos do governo e que fazem parte da implementação dessa política nefasta e neoliberal para o nosso país, né? Então a gente compreende que o Fora Weintraub ele é sim importante, as lutas do 18 de março vão ser muito importantes, mas para além do Weintraub o que a gente quer é o fim dessa política neoliberal para a educação e a retomada por um projeto, né, de educação popular, pela construção de uma educação mais democrática e não esse projeto que está sendo implementado agora. Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. E seguimos na pauta do movimento estudantil. Laura Helena, companheira, que foi da direção da UBS. O congresso está chegando, o local foi definido, a data também. E aí, Laura, como é que vai ser? Quais são as informações que você traz para a gente? Entre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2020, vai rolar o 43º Congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. O CONUBS é o maior encontro de estudantes secundaristas da América Latina, onde debatemos a política para o movimento estudantil da educação básica e técnica pelos próximos 2 anos. E a escolha do lugar esse ano é simbólica. O CONUBS acontecerá em Brasília, oportunidade que deve ser aproveitada para realizar um grande ato massivo contra o governo e o MEC, e de denúncia dos ataques sofridos pela educação básica e técnica no último período.
E é bom ficar ligada. O processo de pré-cadastramento dos grêmios inicia hoje e finaliza amanhã, no dia 18 de fevereiro. Depois disso, ainda haverá o cadastramento das comissões de 10 a partir do dia 3 de março. Mobilize a sua escola e venha conosco construir um grande Conubis, qualificado e que prepare nossas e nossos secundaristas para os tempos de guerra em que vivemos. Laura, aproveitando aí o ritmo, como é que a gente vai para esse Conubis então, hein? Os estudantes que queiram se organizar, conhecer a tese que a turma da E está preparando, pode encontrar ela aonde? Vai ter conteúdo no Página 13, aqui no podcast, no Facebook, como é que vai ser? A pré-tese encabeçada pela Articulação de Esquerda será publicada ainda essa semana no Página 13, mas você pode nos encontrar também no Instagram @jainacional13 ou na página do Facebook da Juventude da Articulação de Esquerda e aguardar ansiosamente pelo podcast no qual comentaremos um pouco do que estamos preparando para esse Conubis. Mas para acalmar corações ansiosos, a Articulação de Esquerda irá para o Conubis realizando a defesa e a denúncia do que há anos tem sido feito no movimento estudantil, convocando as entidades estudantis a pisarem no dia a dia das escolas e a realizarem o enfrentamento necessário à conjuntura de avanço do neoliberalismo na educação e de desmonte dos nossos direitos. É só com a defesa radicalizada de um projeto democrático e popular para a educação, reafirmando a necessidade da construção de reformas estruturais, que seremos capazes de impor derrotas a esse governo. Valeu, Laura. Obrigado, companheira. E agora, camarada Daniel Valença. Meu velho, teve pesquisa na Bolívia, né? Como é que tá a situação lá? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Olha, na Bolívia segue aquele mesmo cenário. Um regime que se diz democrático, mas que se assenta na violência e na perseguição política. Então, um dos últimos exemplos foi a detenção da Patrícia Hermosa, que era a secretária de Evo Morales, detenção esta com o objetivo de furtar documentos pessoais de Evo Morales e assim ele não ter direito a se habilitar para candidatar-se a senador nas eleições de maio. Mas, apesar da perseguição política, apesar da manipulação grosseira de meios de comunicação governistas, na encosta que saiu esta semana, na pesquisa, o MAS ele está com ao redor de 37% dos votos válidos. Ou seja, ele estaria perto dos 40% e com mais de 14% de vantagem do segundo colocado, que são as duas condições para se vencer em primeiro turno na Bolívia. Ter mais de 40% dos votos, ter mais de 10% ante o segundo colocado. Mas está vencendo em La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Cochabamba. A Jeanine Áñez, presidenta autonomeada, está vencendo em Tarija e Beni. Carlos Mesa, que foi o que disputou e foi derrotado com o MAS nas eleições de novembro, está vencendo apenas em Chuquisaca. E Camacho, Fernando Camacho, aquele que ficou conhecido por entrar no Palácio de Governo, ajoelhar-se e abrir uma Bíblia e dizer que Deus voltava à sede do governo, está vencendo apenas em Santa Cruz. Considerando os votos brancos, nulos e os que não sabem, o MAS com o Luiz Arce aparece com 31%, o Carlos Mesa tem 17%, a Jeanine Áñez 16% e Luiz Fernando Camacho 9%. Tem outros 4 candidaturas com votações menores, menos expressivas, mas estes são os que estão à frente do embate eleitoral. Nessa possibilidade, o MAS se aproxima cada vez mais de vencer no primeiro turno, a não ser que a eleição seja fraudada. É isso. Um abraço, Patrick. Valeu, companheiro Daniel Valença. Obrigado, meu velho. E por fim, para encerrar esse nosso primeiro bloco, Rayane Andrade. Companheira, temporada de Sex Education está no Netflix e tá todo mundo comentando. Por quê, hein, Ray? Como é que tá essa temporada? Tem gente que já maratonou. O que você nos conta em relação a essa nova temporada? Acabou de assistir? Oi, Patrick. Bom, nessa dica cultural hoje do podcast A Esperança Vermelha, eu vou comentar um pouco sobre a série que já é queridinha nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, que é a Sex Education, que entra muito forte na sua segunda temporada. A série que é, organizada e está na plataforma do Netflix e que vem ganhando corações e mentes mundo afora. Bom, para quem não viu, a Sex Education fala sobre a realidade
de adolescentes no interior da Grã-Bretanha durante o ensino médio. E levanta questões extremamente importantes, de uma maneira leve, inteligente e muito bem trabalhada, especialmente nessa segunda temporada. Na verdade, a série ela vem crescendo, né? E é bem interessante porque é uma série que é dirigida por 3 pessoas, dentre as quais a Alice Seabright e a Sophie Goldhart, que são 2 mulheres que, junto com Ben Taylor, comandam a atração. Bom, no Sex Education, especialmente agora nessa segunda temporada, ganham muita força os debates sobre assédio, sobre os tabus de falar sobre educação sexual na escola, e o papel do feminismo é bastante protagonizado, o que me deixou bastante satisfeita com a série, que poderia enviesar, né, por uma lógica de um feminismo liberal e pouco aprofundado, mas pelo contrário, acho que o convite que Sex Education nos faz é de compreender que essa geração millennial, né, esses novos adolescentes, eles têm, de um lado, uma boa compreensão sobre os debates de gênero, né, recebem de maneira mais natural, e isso é muito bacana. O principal foco da trama da segunda temporada é o processo de resistência da direção da escola com o ingresso da mãe do Otis, que é o personagem principal, que é terapeuta sexual e de relacionamentos, Jenny, dentro da escola para fazer o aconselhamento dos estudantes. E isso causa um processo de resistência muito forte, muito parecido com aquele que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Onde as pessoas acham que é melhor não falar sobre o assunto de educação sexual, contar com a ajuda da abstinência e torcer para que tudo dê certo, o que é um completo absurdo, um contrassenso. É interessante que a série trata de questões como orientação sexual, identidade de gênero de uma maneira muito leve, respeitosa e, ao mesmo tempo, sem perder a graça. Então, é uma comédia realmente educativa. Eu acho que Sex Education cumpre um papel cultural muito importante nessa geração que tem acesso ao Netflix e às redes, né? Existem momentos da série que são muito tensos, então existe o debate sobre a bissexualidade com muita força, que é algo que é muito invisibilizado. Existe o debate sobre as questões raciais muito presentes, um debate sobre xenofobia, né? Existe uma personagem que vem da França, que é negra, que é árabe, né? E tudo isso se desenvolve. Os debates sobre masculinidade tóxica, sobre por que é tão errado pensar sobre sexo, né? E aí isso se coloca de uma maneira muito natural, questionando o status quo de maneira muito, muito, muito eficiente. Existem algumas cenas muito interessantes que eu vou tentar trazer aqui, que foram daquelas que mais viralizaram, né? Especialmente nos últimos capítulos. Uma das meninas do elenco, ela é assediada no ônibus, algo que a gente já conhece aqui no Brasil e que virou, inclusive, matéria, né, de legislação penal. Um homem no ônibus a assedia e ejacula nela e ela desenvolve um trauma a partir disso. E com a união das outras meninas, né, do elenco, ela consegue superar esse trauma, começa a tentar trabalhar esse trauma. E outras coisas são tratadas, né, de que educação sexual não é só falar sobre DST, é falar sobre prazer, é falar sobre o que é o sexo, o que ele significa. E que, às vezes, se você não tem interesse em sexo, isso também é normal. E mostra um pouco dessa pressão que os adolescentes sofrem para iniciar a vida sexual de maneira muito cedo, né, muito temprana. E é bacana, porque questiona muitos pontos de partida. Não existe necessariamente ninguém bom, ninguém ruim. Existem seres humanos que se relacionam e procuram dar o seu melhor, fazendo erros e acertos, né? Estou ansiosa pela 3ª temporada e recomendo para quem não viu, realmente assista. Vai valer a pena. É uma série que ela vem crescendo, assim, e o que coloca muita expectativa na 3ª. Então, para um país que enfrenta debates hipócritas sobre educação sexual, é muito importante que quem tem acesso
assista e divulgue Sex Education, porque contribui demais para a nossa educação sexual, como é a proposta do próprio nome da série. É isso, um forte abraço e vejo vocês na 3ª temporada. Valeu, Rai, obrigado pelo comentário, todo mundo agora com vontade de assistir a série. E este é o nosso intervalo do primeiro bloco. Se você chegou na faculdade, no trabalho, na escola, desceu do ônibus, enfim, estacionou o carro e não quer continuar escutando, dá uma paradinha e volta. Continua escutando. O próximo bloco tem quase 1 hora e é uma importantíssima análise de conjuntura feita pelo companheiro Walter Pomar. Então, não perde. E a gente volta quando você quiser. Voltamos com o nosso segundo bloco e vocês escutam agora uma análise de conjuntura feita pelo companheiro Walter Pomar. Lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify, Rádio Public, Anchor, Google Podcast e também por meio de áudios de WhatsApp. Por que nós fazemos essa análise? Porque não basta para nós derrotar as políticas do governo Bolsonaro, não basta para nós derrotar o Bolsonaro, nós queremos também derrotar a coalizão de forças que o sustentam e queremos criar as condições para que a classe trabalhadora brasileira conquiste o poder e implante um programa não apenas de políticas públicas, mas também de reformas estruturais e um programa de transformação socialista do Brasil. Então, quando a gente analisa a conjuntura, a gente analisa nessa perspectiva, ou seja, o que temos, olhando do ponto de vista de para onde queremos ir. E, finalmente, de que falaremos aqui? Nós vamos falar um pouco da conjuntura mundial, da conjuntura continental latino-americana, da conjuntura nacional e, muito brevemente, eu vou falar de algo que todos aqui, eu e vocês, conhecemos bastante, que é a situação da esquerda, que é um fator importante na análise da conjuntura. Começo pelo tema da análise mundial e continental. Quando a gente vai fazer a análise da conjuntura no mundo, da conjuntura na América Latina, o ideal seria que a gente conseguisse analisar a luta de classes em cada país. Não só a luta da classe dos capitalistas contra a classe dos trabalhadores, mas também a disputa que existe entre os capitalistas em cada país. E que a gente pudesse também analisar a luta entre o Estado nacional de cada país do mundo contra os outros. Evidentemente, isso é impossível de fazer. Não tem tempo, nem condições, nem capacidade intelectual para cobrir toda a conjuntura mundial, o que acontece em todos os países, o conflito entre todos os estados, seria impraticável. Portanto, o que eu consigo fazer aqui é apresentar os traços essenciais da conjuntura mundial. Alguns já foram abordados ontem, outros eu vou agregar hoje. Primeiro traço essencial da conjuntura mundial, a polarização social crescente. A Oxfam divulgou agora um estudo que sintetiza isso. É importante destacar isso porque não faz muito tempo, há 25, 30 anos atrás, as pessoas diziam que o Marx estava totalmente errado quando ele previa que o capitalismo levaria à polarização. Há uma polarização não só relativa, mas absoluta entre um punhado de capitalistas e a massa das pessoas do mundo. Então esse é o primeiro traço, polarização crescente. O segundo, que decorre do primeiro, é a dificuldade crescente de realizar a mais-valia. Quanto mais o capitalismo acumula riqueza, mais difícil é para ele transformar essa riqueza em mais riqueza. Aqui quem já teve possibilidade de estudar a economia política sabe exatamente do que eu estou falando. Quanto maior é a riqueza, mais esforço se faz para fazer essa riqueza aumentar de tamanho. É por isso que a lucratividade de um pequeno empreendimento às vezes é maior do que um mega empreendimento. E o que o capital faz para enfrentar esse problema? Primeiro, mais desperdício.
mais desperdício humano, mais gente desempregada, mais gente superexplorada, mais gente na miséria, mais gente morrendo sem necessidade, desperdício de mercadorias, cada vez se produz mais coisas que se deixam ficar no estoque para serem destruídas, para apodrecerem, para não serem vendidas, desperdício ambiental, cada vez se destrói mais água, patrimônio genético, natureza. Em segundo lugar, ao lado do desperdício, o capitalismo, para tentar girar essa massa imensa de recursos, ele centraliza cada vez mais grandes empresas se apoderam de pequenas empresas. Em terceiro lugar, virtualização. Cada vez mais o capital se reproduz na esfera especulativa e não na esfera produtiva. É mais fácil fazer o dinheiro virar mais dinheiro na especulação do que na produção, porque na produção você tem que contratar, tem que comprar, tem que produzir, tem que vender, tem que ter alguém que compre para poder recuperar o lucro. Na especulação você pula essa parte toda. Cada vez tem mais guerra. Esse é um dado que a gente precisa estar muito atento nessa conjuntura. A indústria de armas continua sendo uma das principais indústrias do mundo, cada vez gastando mais, e cada vez é mais necessário o conflito militar como mecanismo para o capitalismo continuar funcionando, e cada vez mais crises. Em relação às guerras, que são um elemento importante da conjuntura política, nós temos guerras quentes. Nós tivemos esse episódio agora no início do ano, o ataque militar dos Estados Unidos em território iraquiano, matando um importante comandante militar do Irã. Mas não é apenas ali, né? O Afeganistão, a região inteira do Oriente Médio é o principal palco, mas não é o único, de conflitos militares que não são um acaso. Eles fazem parte desse contexto que eu acabei de citar, não são produto da loucura política dos líderes, tem a ver com a dinâmica econômica. A guerra é uma necessidade, porque ela destrói coisas que precisam ser reconstruídas, ela destrói armas que são mercadorias, que são importantes no processo de produção capitalista. Ela permite se apoderar de riquezas de outros países a preço vil, a preço nenhum. Ela permite roubar petróleo, água, terras, minerais valiosos. Então as guerras não são produto de loucura. É bom lembrar que não é o Trump que inventou os drones. O presidente dos Estados Unidos mais assassino da história chama Obama, o Prêmio Nobel da Paz. Ele assinou milhares de ordens executivas, que é o nome bonito que eles dão para uma ordem de assassinar alguém sem julgamento em território estrangeiro. Milhares de pessoas foram mortas com a assinatura do Obama. Além das guerras quentes, tem guerras frias. A principal guerra fria é a que está em curso entre Estados Unidos e China desde pelo menos 2008. Essa Guerra Fria entre Estados Unidos e China é diferente da Guerra Fria que ocorreu entre Estados Unidos e União Soviética entre 45 e 91. Por quê? Porque a economia chinesa e a economia dos Estados Unidos estão profundamente conectadas. A economia soviética e a economia dos Estados Unidos não estavam conectadas. A União Soviética funcionava num sistema quase que autárquico, tinha pouca relação econômica com o mundo capitalista. E a China, como todos nós podemos constatar quando a gente vai a qualquer supermercado aqui no Brasil, ela está extremamente conectada com o mundo capitalista, o que significa dizer que essa Guerra Fria entre Estados Unidos e China é muito parecida com o conflito que houve entre Alemanha e Inglaterra na época que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Duas potências com conexões econômicas poderosas disputando entre si. Outra coisa importante a perceber nessa Guerra Fria entre Estados Unidos e China é que o subversivo dessa guerra não é a China. A China quer ordem, a China quer paz, a China quer que a Organização Mundial do Comércio funcione, a China quer que se respeite as regras. Quem está rompendo tudo, o subversivo, são os Estados Unidos.
É uma coisa curiosa. Quando a gente volta para o passado, o subversivo era a União Soviética e os Estados Unidos eram o mantenedor da ordem. Agora, os subversivos são os Estados Unidos. Eles que rompem os acordos, eles que rompem os tratados, eles que desrespeitam as decisões da ONU. E a China posa de respeitadora da lei e da ordem internacional. Por quê? Por uma razão simples. A China confia que dentro das regras do jogo, ela já conseguiu suplantar os Estados Unidos em termos de paridade do poder de compra, vai suplantar em outros terrenos e, portanto, vai assumir a liderança. Aos Estados Unidos interessa virar a mesa, porque dentro das regras do jogo que ele mesmo criou, ele está perdendo. Claro que quando a gente olha no longo prazo, a subversão vem da China. A China, se conseguir o que ela pretende, vai fazer o mundo voltar ao que era em 1400. Em 1400, antes que começaram as navegações e a ocupação, especialmente aqui das Américas, a China era a maior potência econômica do mundo. De 1500 para frente, o centro econômico e político do mundo passou a ser o Ocidente. Então a vitória da China nessa Guerra Fria com os Estados Unidos vai significar uma mudança geopolítica imensa. Então, do ponto de vista estratégico, claro que a China é a subversiva, mas do ponto de vista tático, do momento, a força que desrespeita tudo e que quer virar a mesa, ironicamente, são os Estados Unidos. A Guerra Fria entre Estados Unidos e China pode evoluir para uma guerra quente? Pode. Porque a China quer? Não. Porque os Estados Unidos precisam. Os Estados Unidos estão empurrando a situação para um conflito militar, porque eles sabem que nesse terreno eles ainda têm liderança. Nos demais, eles estão perdendo rapidamente, como se vê no caso do 5G. A tecnologia mais moderna de comunicação, a China é quem tem hegemonia. É nesse contexto de Guerra Fria entre Estados Unidos e China que ocorre a ofensiva dos Estados Unidos contra os governos progressistas e de esquerda na América Latina. Até 2008, os Estados Unidos conviviam com os governos da região. A partir de 2009, a partir da crise internacional de 2009, ele interrompeu a convivência. Para ele, passou a ser essencial controlar o território, porque esse território estava sendo invadido pela aliança China-Rússia. E daí o ataque que desde 2008 para frente, eles desencadeiam contra o nosso continente. Retomaram o cerco a Cuba, fazem um bloqueio brutal contra a Venezuela e também contra a Nicarágua, adotaram uma política de golpes que atingiu Honduras, atingiu o Paraguai, atingiu o Brasil, atingiu de maneira torta o Equador. O Equador é um caso para a gente aprender. Nunca indique alguém que você acha que vai te trair, porque vai te trair. O Rafael Correia foi obrigado a sair do país, o vice-presidente Lenin Moreno foi preso, o Assange foi entregue para ser torturado pelos Estados Unidos e todas as políticas progressistas que havia no Equador foram dinamitadas por alguém que recebeu o voto da esquerda. Isso é algo que é importante a gente levar em conta, inclusive aqui no Brasil. É melhor perder com as posições corretas do que achar que ganha com alguém que vai distrair ali na frente, causando uma imensa confusão na nossa base social. E, por fim, o golpe na Bolívia, que todos nós temos muito vivo na memória. Então, a ofensiva dos Estados Unidos na região inclui cerco a Cuba, Venezuela e Nicarágua, golpes, vitórias eleitorais. É importante lembrar que na Colômbia a direita continua hegemônica há décadas. Um dos motivos da hegemonia da direita na Colômbia é o fato de que a esquerda estava dividida entre luta armada e luta eleitoral. Pois bem, as Farc decidiram fazer um acordo e o que faz a extrema-direita colombiana? Empurra um pedaço das Farc de volta para a luta armada. Fazendo o quê? Assassinando centenas e centenas e centenas de dirigentes sociais, porque a maior parte dos mortos não são ex-combatentes das Farc, são lutadores sociais. Por quê? Porque a eles interessa jogar a disputa para esse terreno, porque eles sabem que na disputa de massa, como se viu nos enfrentamentos que houve na Colômbia recentemente, a situação do governo colombiano fica mais complicada. A direita também ganhou eleitoralmente várias vezes no Chile nesse período, novamente um caso em que há uma esquerda, o Partido Socialista Chileno, que de esquerda tem cada vez menos. Vocês viram que no Chile
se conseguiu arrancar uma constituinte, só que a constituinte que o governo quer fazer é uma constituinte pela metade. Várias organizações sociais do Partido Comunista Chileno recusam isso, mas o Partido Socialista do Chile acorda isso, está de acordo com esse encaminhamento que falsifica a constituinte. A direita conseguiu ganhar em El Salvador, conseguiu ganhar no Uruguai. É outro caso que a gente tem que acompanhar com atenção. A Frente Ampla no Uruguai, na reta final da campanha, se ajoelhou o quanto pôde para tentar ganhar as eleições. O seu candidato e o companheiro Mujica deram declarações chamando a Venezuela de ditadura. As pessoas têm que lembrar disso, porque o companheiro Mujica é alguém muito querido por todos nós, é alguém que tem um papel na história importante, mas demonstrou várias vezes, e nesse caso em particular, que está desnorteado politicamente. O nome é esse, desnorteado politicamente. E perder a eleição assim mesmo. Porque o clima de polarização na América Latina não adianta ir para o centro. O caso da Venezuela é um bom exemplo de em que condições você consegue manter o governo e o poder. Não é indo para o centro. E teve o caso da vitória eleitoral da direita na Argentina, que foi um ponto fora da curva, porque eles ganham e perderam agora, recentemente. É bom ter claro que o governo do Alberto Fernandes também não é o governo do Néstor Kirchner e da Cristina Kirchner. É alguns graus abaixo do ponto de vista da postura política. Foi muito solidário conosco aqui. Veio visitar o companheiro Lula várias vezes. Quando o Lula ele ainda era candidato, ele veio visitar o Lula. Portanto, um risco, né? Não teve medo de tomar posição, mas ao mesmo tempo, de novo, a posição dele sobre Cuba e sobre a Venezuela não é uma boa posição. O ponto fora da curva da conjuntura latino-americana, o principal ponto fora da curva é o México. Quando o ciclo de governos progressistas estava em curso na América Latina, a gente não conseguia ganhar a eleição no México. Na hora que a gente começou a perder o governo na América Latina inteira, a gente ganha o governo no México. Por quê? Porque a dinâmica da política mexicana responde à dinâmica da política dos Estados Unidos, não o resto da América Latina. E à medida que cresceu nos Estados Unidos a posição radical, expressa pelo Trump, de fechar as portas, inclusive para o México, isso permitiu à esquerda mexicana ganhar as eleições em condições muito melhores do que antes. Qual que deve ser, na minha opinião, a nossa postura, né? Apoiar as lutas em toda a América Latina, apoiar os governos progressistas e de esquerda que existem na América Latina, apoiar as oposições que querem chegar ao governo, mas ao mesmo tempo estudar com atenção as debilidades dos governos progressistas e de esquerda na América Latina. Debilidades em termos de controlar o aparato de Estado. A regra foi confundir governo com poder e deixar o poder na mão da direita e da classe dominante. A exceção é o caso, por exemplo, da Venezuela, em que eles usaram a presença no governo para poder controlar os instrumentos de poder, por exemplo, as Forças Armadas. E ficar atento para o fato de que na América Latina o que se faz na hora da verdade não é exatamente o que se falava antes. O caso da Bolívia é muito triste. Se vocês lerem os textos do Álvaro Garcia Linera e as declarações de lideranças importantes da Bolívia, falando da necessidade de criar um poder popular, se preparar para um momento de ruptura, discussão sobre a questão do controle do Estado, mas na hora da onça beber água, enquanto a direita estava lançando uma insurreição, do nosso lado estava pedindo paz e concórdia. Quando nós devíamos ter convocado a população para ir para a guerra civil, porque o que estava em jogo na Bolívia era isso, como aliás uma parte do MAS sabia, uma parte da base social do MAS sabia. Era a guerra civil, não tinha mais volta. Mas a postura do nosso governo foi recuada, temerosa, medrosa, conciliadora. E o resultado hoje é que nós vamos ter eleições sob golpe. E eleição sob golpe a gente já sabe como termina. Termina com a legitimação dos golpistas. Não termina com a vitória, a volta da esquerda. Aquele ciclo de governos latino-americanos e caribenhos, progressistas de esquerda, na minha opinião, não volta mais. Não volta mais porque aquele ciclo que começou em 98 e foi até 2008 foi possível porque havia uma conjuntura mundial favorável que permitia aos governos vender produtos para o exterior e usar o recurso advindo daí para fazer políticas públicas.
aquele ciclo que se baseou em geral em fazer políticas públicas e distribuição de renda, aproveitando um cenário mundial favorável, na minha opinião, não volta mais. O que pode voltar é outra coisa. O que pode voltar é um ciclo de governos de esquerda disposto a enfrentar com radicalidade o problema do poder e o problema da propriedade. Isso pode voltar. Mas eu não vejo a situação mundial nem latino-americana para a gente ter volta de governos moderados na região. A esquerda pode voltar pela esquerda. Ela não vai voltar pelo centro, a não ser que haja uma mudança completa na situação mundial. Mas uma mudança que volte àquele ciclo 2000, 2006, em que havia uma forte demanda por produtos fabricados aqui na América Latina. Como os Estados Unidos fazem uma ofensiva imensa contra a América Latina, isso acaba levando muita gente de esquerda a ter simpatia pela China, que é o inimigo principal dos Estados Unidos. Evidente que se os Estados Unidos vencem a batalha que ele está travando contra a China, isso é ruim para nós. Os Estados Unidos, como está, já faz mal para nós, imagina se ele vira de novo o superpoderoso em escala mundial. Agora atenção, se os Estados Unidos perdem a batalha contra a China e vira uma potência regional, isso não resolve o nosso problema, né? Porque os Estados Unidos, tirando as suas 1000 bases militares que ele tem no mundo inteiro, e é 1000 mesmo, não é figura de retórica. Se eles pegam as 1000 bases militares que eles têm no mundo inteiro e trazem tudo para dentro dos Estados Unidos, imagina a pressão sobre nós. Não vai ser menor do que hoje, vai ser pelo menos igual àquela que é hoje. Eles vão estar todos concentrados aqui. Agora, isso não quer dizer, pessoal, que a vitória da China contra os Estados Unidos signifique que o mundo será um mundo novo para nós da América Latina. Vamos nos entender. Se os Estados Unidos vencem essa batalha, o mundo vai continuar como foi de 1500 para frente. Se os Estados Unidos perdem, o mundo vai voltar a ser o que era de 1500 para trás. E nós estamos por fora das duas situações. Por isso é que, se a América Latina e o Brasil quiserem ter um lugar ao sol, nós temos que fazer uma revolução no nosso continente, fazendo desta região aqui um poderoso centro produtivo, com capacidade de defesa, com capacidade tecnológica própria, que não fique nem subalterna aos Estados Unidos, nem subalterna à China, nem subalterna a ninguém. Nós temos que ter uma estratégia de longo prazo que mude o lugar estrutural do Brasil no mundo, o lugar estrutural da América Latina no mundo, lugar que a gente ocupa há 500 anos, ou há mais de 500 anos. Isso não vai ser alterado. Independe de quem ganhar a batalha dos Estados Unidos e China, o nosso lugar continua periférico, se a gente não virar a mesa aqui no nosso continente. E aí eu entro no caso do Brasil, que evidentemente é decisivo, se a gente quiser virar a mesa na América Latina. Veja, a situação econômica mundial de agora e aqui se mostra para os próximos anos, é, na melhor das hipóteses, crescimento muito baixo. E, portanto, o impacto positivo sobre o nosso continente e sobre o nosso país vai ser pequenininho. Por isso que eu falei que é diferente da situação de 2000 a 2006, onde houve taxas de crescimento maiores no mundo, onde havia uma demanda pelos produtos brasileiros, e isso puxava a economia do país para cima. Agora, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico em escala mundial está baixo. E, portanto, a demanda é muito menor. E, portanto, o impacto positivo pequeno, se não for zero. Entretanto, se houver uma crise mundial parecida com a que houve em 2008, o impacto sobre nós vai ser muito maior do que o que foi naquele período. Vocês lembram da crise de 2008? O Brasil tinha reservas, energia e um governo que se dispôs a enfrentar a crise apostando no Estado, já que o mercado estava mal, apostando na produção, já que a especulação estava mal, apostando no mercado interno, já que o mercado internacional estava mal. Agora, a gente tem um governo incapaz de fazer isso e uma situação estrutural econômica interna que torna muito mais difícil fazer isso. E nós temos que estar atentos aqui para o fato, como eu citei no início, que existe uma possibilidade crescente de se repetir uma crise como a de 2008.
Todo mundo que analisa em detalhe a situação do sistema financeiro internacional está preocupado com a possibilidade de ocorrência de uma crise similar à de 2008. Por uma razão simples. Aquela crise tem, entre os seus muitos motivos, uma superacumulação de capital especulativo. E para resolver a crise de 2008, eles não fizeram algo, para usar as palavras de um economista inglês, eles não fizeram a eutanásia do capital financeiro. Eles não liquidaram o capital. Pelo contrário, tem mais bolha especulativa hoje do que há 10 anos. O que significa dizer que a possibilidade de uma nova crise é alta. E nesse contexto, a intervenção política da classe trabalhadora brasileira tem que ser extremamente radical, porque nós não teremos um governo disposto a enfrentar a crise pela esquerda, pelo contrário. Qual é o fio da meada para a gente analisar a conjuntura brasileira? Tem gente que gosta de contar a história do Brasil a partir de 2003, tem gente que tem fixação em contar a história do Brasil a partir de 2013, achando que ali começaram todos os problemas. A minha fixação é contar a história do Brasil a partir de 2008. Foi a crise de 2008 que impactou profundamente na história do Brasil. Por quê? Porque acabou a crise, diminuiu o crescimento econômico mundial. O crescimento econômico mundial menor, menos demanda para os produtos brasileiros. A classe dominante brasileira, que estava tolerando a presença de governos de esquerda, disse: para eu voltar a lucrar, não dá para ser com esse mercado internacional, a não ser que eu reduza o salário do povo brasileiro. E para isso, não dava para manter governos encabeçados pelo PT. Essa é, na minha opinião, a chave da história recente do Brasil. A crise mundial, derrubando o crescimento, derrubava o lucro das empresas brasileiras, e as empresas brasileiras tinham que buscar de novo o seu lucro, rebaixando a remuneração da classe trabalhadora brasileira. Portanto, a partir de 2008, mudou a atitude da classe dominante frente aos governos petistas. Eles nunca gostaram, sempre atrapalharam o que puderam, mas a questão deles agora é que era preciso fazer um retrocesso em toda a linha. Não podia sobrar pedra sobre pedra, não só aquilo que os governos petistas tinham feito, mas também aquilo que de bom tinha na Constituição de 88, aquilo que de positivo vinha do governo Vargas, aquilo que de positivo vinha da ditadura Vargas, como era o caso da CLT, tinha que destruir tudo para poder recuperar a lucratividade num cenário mundial de queda da economia. Infelizmente, a atitude da classe dominante mudou, mas a atitude dos governos petistas frente à classe dominante não mudou. Ou seja, o lado de lá mudou de atitude, mas o lado de cá não percebeu e continuou operando como se nada tivesse mudado. Continuou acreditando que a classe dominante ia respeitar a democracia, ia respeitar a Constituição, ia respeitar os direitos, etc. Bom, o ataque em toda a linha envolve 4 aspectos. Na soberania nacional, a linha deles era alinhamento com os Estados Unidos. Nos direitos sociais, a linha deles era reduzir ao máximo a remuneração da classe trabalhadora. Na linha das liberdades, reduzir ao máximo a presença da esquerda nos governos, impedir os partidos de funcionarem bem, atacar os movimentos sociais, punitivismo penal para o povo ter medo de lutar, e tutela militar e tutela do sistema judiciário, que são os 2 poderes que não são escolhidos pelo voto. Os militares, ninguém aqui vota para general, e os juízes e promotores. E por fim, junto do ataque à soberania, às liberdades, aos direitos, uma aposta na vocação extrativista da sociedade brasileira. Uma aposta em voltar o Brasil para os anos 20, da década de 20 do século 20. Fazer o Brasil voltar a ser um exportador baseado no agronegócio e nas grandes empresas de mineração, destruindo o que houvesse de industrialização e de indústria nacional em benefício dos capitais estrangeiros. Ou seja, o resumo da aposta que eles fizeram a partir de 2008 era o ultraliberalismo. Não é mais o neoliberalismo do Fernando Henrique, nem o social-liberalismo do Palocci. É o ultraliberalismo do Guedes. A turma do não ter pedra sobre pedra.
Não dá para privatizar a Petrobras agora, mas vamos privatizar ali na frente, vamos privatizar o Correio, vamos privatizar tudo o que for possível. O efeito sobre a vida do povo no Rio de Janeiro se vê na água, né? Qual é o efeito prático das privatizações? O problema é que para implantar um programa ultraliberal precisa de mão dura para reprimir, ou pelo menos para se preparar caso seja necessário reprimir e para pôr medo nas pessoas. Porque assim você não precisa reprimir, porque as pessoas têm medo, elas não lutam e a repressão não é necessária. Por isso é que ao lado do ultraliberalismo veio essa onda neofascista. Nesse sentido, pessoal, o Bolsonaro não foi um acaso. Se o Bolsonaro não existisse, ele teria que ser inventado pela classe dominante. As pessoas que acham que ele foi a facada, foi esse ou aquele episódio, isso é besteira. Isso são os episódios. Mas a opção que a classe dominante fez pelo ultraliberalismo conduzia eles a, na política, optar pela extrema-direita. A extrema-direita é a consequência prática do ultraliberalismo. Se o Bolsonaro não existisse, ele tinha que ser inventado. E é por isso que ele conseguiu encabeçar uma ampla coalizão política e social. No mesmo pacote ele colocou as milícias, as polícias, as forças armadas, o judiciário, os meios de comunicação de massa, uma grande parte da cúpula das igrejas, os partidos tradicionais de direita, a coxinhada, a classe média tradicional, e o apoio que a gente não deve desprezar do governo dos Estados Unidos e do governo de Israel. Aliás, é bom lembrar, como disse o João Pedro Stedley na plenária da campanha Lula Livre, que quem demitiu esse nazista do Alvim foi o embaixador de Israel no Brasil. Porque você pode ser genocida com os negros, pode ser genocida com os pobres, pode ser genocida com a esquerda, pode ser genocida com os movimentos sociais, pode ser genocida com as mulheres, com os homossexuais, só não pode explicitar isso, porque aí os nossos amigos lá de Israel aí não gostam. Porque como a gente sabe, eles fazem uma crítica histórica correta ao que eles sofreram no Holocausto, mas hoje, contra os palestinos, eles agem igual aos nazistas agiam. Isso tem que ser dito para as pessoas, porque tem muito companheiro nosso que é judeu de esquerda e fica intimidado quando se trata de discutir o que acontece no Oriente Médio e o papel de Israel, que aqui no Brasil está extremamente presente. Agora, essa coalizão que o Bolsonaro encabeçou só foi possível, repito, porque a classe dominante brasileira apostou nessa saída ultraliberal e para eles não tem problema o ultraliberalismo ser acompanhado do neofascismo. O que incomoda eles no máximo é que o Bolsonaro é troncha, é rude, é tosco, mas o conteúdo do que ele faz não é o problema. O conteúdo do que ele pensa não é o problema. Não é o Bolsonaro, não é ele que é autoritário, é a classe dominante brasileira. Ele também é, mas a classe dominante brasileira é que tem essa postura de fundo. Muita gente não entende, entretanto, por que a classe dominante brasileira aceita a desindustrialização, a desnacionalização, a financiarização e o extrativismo como o destino do Brasil. Tem muita gente que diz, mas por que o empresariado não faz nada? Por que o empresariado está aceitando a desmonte da indústria nacional, a desnacionalização? Por que o empresariado está aceitando que a especulação continue tomando conta de tudo? Por que está aceitando que o país volte a ser uma fazenda e uma mineradora para vender para o exterior? Ora, se o lucro dos capitalistas viesse principalmente do consumo popular, realmente não faria sentido o empresariado aceitar isso. O problema é que não vem. O lucro do grande capitalista brasileiro, da cúpula do empresariado capitalista brasileiro, não vem principalmente do consumo popular de massa. Vem exatamente da exportação, da especulação, da desnacionalização, dos seus sócios estrangeiros. E, portanto, para eles está tudo muito bem. Além do mais, pessoal, qual seria a alternativa deles? Produzir ao invés de especular? Pagar impostos para ter um Estado forte, pagar muito imposto para ter um Estado forte, pagar salários e garantir direitos para ter apoio popular, para ter consumo popular, para enfrentar os Estados Unidos
e para poder concorrer com a China, eles iam aceitar reduzir lucros e correr riscos? Isso não é a cara da classe dominante brasileira. A classe dominante brasileira, o empresário capitalista brasileiro, não gosta de correr risco e muito menos gosta de reduzir lucro. Para que eles iam fazer isso? A aposta deles faz sentido do ponto de vista deles. O ultraliberalismo, acompanhado do neofascismo, faz sentido do ponto de vista do que é o empresariado capitalista brasileiro real, que é bem de pátria, que é especulador, que é atrasado, que não tem interesse nenhum em correr risco, tem interesse em ganhar dinheiro fácil, rápido e em moeda estrangeira. Em 2019, o governo Bolsonaro aplicou o programa. Não é como muitos governos de esquerda e centro-esquerda que falam uma coisa na campanha eleitoral e chega no governo e começa a fazer outra. O governo Bolsonaro prometeu e está cumprindo. Está cumprindo. A lista de vitórias deles e dos danos que eles causaram, eu acho que não preciso fazer aqui porque todo mundo tem na cabeça. E veja que isso contradiz a crença que muita gente manifestou desde o dia da vitória do Bolsonaro. A ideia de que ele ia cair a qualquer momento. Veja, tem uma subestimação enorme. Um dos traços nossos aí, eu acho que eu posso falar nosso, é subestimar a força, a decisão do lado de lá. Em 2014, o marqueteiro da campanha da Dilma disse: Dilma vai vencer as eleições de 2014 no primeiro turno porque os adversários são anões. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente quase perdeu. Ganhamos por muito pouco na reta final. Depois, quando começou a operação do golpe, nós achávamos, em grande parte, muitos de nós, não todos nós, achávamos que não ia ter golpe. Quando começaram a ir para cima do Lula, muitos de nós achavam que não ia ter prisão do Lula. Imagina que vão prender o Lula. Quando o Bozo virou candidato, eu ouvi na coordenação da campanha do Haddad, pessoas, como não estão aqui, eu não vou citar, dizendo: de uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro nunca vai ser presidente. Depois, o Bolsonaro ia cair a qualquer momento, está aí há um ano, causando todos os danos possíveis e imaginários. E por fim, eu ouvi no sábado agora, o governador do Maranhão dizendo: vamos voltar em 2022. Eu fiz essa lista, não porque eu acho impossível que a gente derrube o Bozo, ele pode cair. Não porque eu acho impossível voltar em 2022, a gente pode voltar. Mas é porque eu acho que a gente tem que ficar esperto para não subestimar o tamanho do problema, a força e a brutalidade e a audácia e a decisão dos nossos inimigos. Nós cometemos muito erro nos últimos anos por subestimar o lado de lá. Não podemos continuar cometendo esse erro. Não é impossível ele cair. Não é impossível que a gente volte a governar o país em 2022. Mas atenção, vamos supor que o Bolsonaro caia. Não quer dizer que vai entrar alguém melhor no lugar. Pode entrar o Mourão, por exemplo. Vamos supor que ele perca as eleições. Quer dizer que a esquerda vai ganhar? Não necessariamente. Pode ganhar alguém adepto do mesmo programa sem os defeitos pessoais que o Bolsonaro tem. Vamos lembrar que quem começou a implantar o neoliberalismo no Brasil foi o Collor. E o Collor caiu. E aí veio o Fernando Henrique, todo charmosinho. E o Fernando Henrique fez mais estrago do que o Collor. Então não vamos nos iludir com o tamanho do problema. Mesmo que a gente volte, aliás, para que a gente volte em 2022, vai ser preciso reverter o estrago que eles fizeram na consciência do povo. Vai ser preciso reverter o estrago que eles causaram na organização popular. Vai ser preciso impor uma derrota a eles. E vai ser preciso muito mais esforço para fazer um governo progressista, popular, democrático, de esquerda. 2022 não vai ser igual a 2002. Passaram-se 20 anos, pessoal. O país é outro e pior do que era em 2002. Pior. Por isso, nós temos que ter claro, acho eu, minha opinião, que disputar a eleição é importante, mas mais importante é a gente reconstruir o que, na minha opinião, deveria ser chamado pelo nome, um contrapoder popular, na base. Uma rede de organizações populares, partidos de esquerda, movimentos intelectuais, que sejam capazes de lutar não só pelo governo, mas pelo poder, e sejam capazes não só de sustentar o governo, mas também de fazer desse governo um instrumento para disputar o poder. É um pouco
em alguma medida, o que a gente teve em experiências fora do país, em que a gente não foi derrubado. E nós temos que ter a disposição e clareza de que para enfrentar esse inimigo que a gente está enfrentando, nós vamos ter que apresentar um programa mais radical do que a gente apresentou em épocas passadas. Pega o exemplo da reforma da Previdência. Nós lutamos contra a reforma da Previdência em âmbito nacional, fomos derrotados. E agora nós estamos enfrentando nos governos estaduais, dirigidos por partidos progressistas, inclusive pelo meu partido, o PT, reformas da Previdência iguais àquelas que a gente tentou derrotar em âmbito nacional. Por quê? Porque tem uma parte da esquerda que é prisioneira da ideia de que o problema do país são os gastos públicos, de que a Previdência é alta demais, de que o jeito de resolver é cortar e não fazer reforma tributária, não ter desenvolvimento econômico. Mas a gente vai ganhar o debate político com o lado de lá se a gente não se contrapor no âmbito do programa. Vou dar um outro exemplo. Eles aplicaram agora a emenda constitucional que congela por 2 décadas os gastos. Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente reverte a reforma da Previdência? Como é que a gente reverte a desnacionalização da economia? Não vai ser um programa moderado. Ou nós temos a coragem que a extrema-direita tem de virar a mesa, ou nós vamos ter, na melhor das hipóteses, a gente volta ao governo para fazer governos piores do que o que a gente já fez. E o resultado disso é voltar depois a direita de novo ao governo, num ambiente ruim para o povo e ruim para a esquerda. Isso tudo que eu falei, pessoal, não quer dizer que não haja entre eles divisões. Até agora, para ter a coalizão que dirige o governo Bolsonaro, como se fosse um pacote. Mas não é. Eles têm divisões importantes, eles têm unidade contra nós, e nós temos que ter isso muito claro. Contra nós eles estão unificados, mas tem concorrência entre eles, divergências várias. Nós vimos uma agora, Israel versus o nazista do Alvim, os capitalistas de alguns ramos da economia e a política que o Araújo quer implementar, de choque com países que são compradores de produtos exportados para o Brasil. O choque entre a Damares e a Globo, no terreno dos costumes. E eu não sei se vocês viram que nesse choque a Damares vai bem. Saiu uma pesquisa contratada pelo Poder 360 que mostra que a Damares tem, durante o ano de 2019, 32.700.000 interações nas mensagens que ela posta nas redes sociais. 32 milhões. Para vocês terem a comparação, o Lula tem 5 milhões. É impressionante a força nas chamadas redes sociais da extrema-direita. Depois eu vou dar mais dados sobre isso. Tem as divergências entre o Moro e a maioria do STF. Então, divergências entre eles, há várias. Qual é a principal divergência entre eles? É até onde eles vão na implantação de um novo regime político no país. Veja, o Brasil vem sendo governado pela classe dominante há séculos. Só que ela não governa do mesmo jeito. Dependendo da correlação de forças no país e internacional, ela muda a maneira de governar. É isso que a gente chama de regime. O regime pelo qual o governo vai mudando. Às vezes é ditadura militar, às vezes é ditadura não militar, às vezes é um governo civil autoritário, às vezes é um governo com mais liberdades democráticas. No período 88-2014, o regime que predominou foi o da Constituição de 88. Com muitas emendas, a Constituição de 88 permitiu a eles viabilizar o golpe. A Constituição de 88, repito, permitiu a eles viabilizar o golpe. Foram as instituições da Constituição de 88, Supremo, Ministério Público, etc., que viabilizaram o golpe. Porém, a dúvida entre eles é, para viabilizar o ultraliberalismo, o regime de 88 é suficiente? A resposta de gente que nem o Rodrigo Maia é que sim. Dá para aplicar um programa ultraliberal sem mexer mais profundamente na Constituição de 88. E a resposta do Bozo é que não. Só dá para implantar o programa ultraliberal se a Constituição de 88 for ainda mais arrebentada. É por isso que o filho do Bolsonaro, numa declaração super sincera, disse:
Olha aí que vai vir um AI-5. É por isso que o outro disse, põe um sargento, um cabo e uns não sei quantos soldados e fecha o STF. Não é só retórica. É que tem uma divergência entre eles, entre os que acham que para implantar um programa ultraliberal dá para fazer isso com o regime de 88 e aqueles que acham que não. E eu quero dizer para vocês que eu concordo com esses últimos. Eu acho que eles não conseguem implementar o programa ultraliberal sem arrebentar o que sobra da Constituição de 88. E por isso que eu, pessoalmente, estou preparando as costelas para uma piora das condições políticas do país. Do lado de lá, na minha opinião, vai vir cada vez mais para cima. Por exemplo, alterando a legislação penal, como fizeram agora, com mais punitivismo, alterando a questão da segunda instância e assim por diante. Essa divergência entre os que acham que tem que mudar e os que acham que é possível manter o regime de 88 é o pretexto, o motivo pelo qual os setores da esquerda defendem que a gente se alie com os liberais contra os fascistas, que a gente se alie com o Maia contra o Bolsonaro. Acontece que os chamados liberais, os partidos tradicionais de direita, PSDB, DEM e outros, não são tão liberais assim, no sentido positivo que a palavra possa ter. E são ultraliberais na economia. Vamos lembrar que essa gente toda apoiou o golpe contra Dilma, apoiou a prisão do Lula, apoiou a eleição do Bolsonaro e, pior do que tudo, votaram na reforma trabalhista, votaram na reforma da Previdência, votaram na piora do Código Penal. Porque nós temos que ter claro que o problema não é conosco, é com o povo. Os chamados liberais de centro, ou centro-direita, ou liberais de direita, que seriam melhores do que o Bolsonaro, são melhores, entre aspas, mas entre muitas aspas, porque no que diz respeito ao povo, eles defendem um programa de destruição dos direitos sociais, destruição da soberania nacional e destruição das liberdades reais do povo. Então, para o cara que é deputado, que está lá e que recebe o Rodrigo Maia chamando de Vossa Excelência, etc., pode parecer que está tudo bem. Mas para o cidadão que está lá na periferia levando bala, não está tudo bem. Dito de outra forma, eu vou agora fazer uma comparação. Tem uma parte da esquerda brasileira, e eu estou me referindo ao PSD, ao PDT, ao PCdoB, que acha possível voltar atrás, colocar a massa de novo de volta no tubo, fazer com que a história do Brasil volte para 2014, fazer com que esse intervalo do Bolsonaro seja só um intervalo. Qual é a base histórica disso? É como se a gente estivesse em 54, a direita tentou dar o golpe, o Vargas se suicidou, o povo foi para a rua, a extrema-direita recuou por 10 anos e em seguida ganhou o Juscelino Kubitschek, que era pró-multinacionais, pró-aliança com o grande capital, mas era democrático e foi a época dourada. Esse é o sonho. Eles acham que o período que vem por aí, se a gente fizer uma aliança com o centro, pode ser mais ou menos isso. Aliás, é por isso, para aqueles que gostam de estudar a história da esquerda, que o Partido Comunista do Brasil está cada vez mais parecido com o que era o PCB dos anos 1958, da chamada Declaração de Março, quando o PCB defendeu a aliança com o empresariado, em defesa da democracia e transformação institucional do país, abandonando a postura radical que o PCB tinha até então. Essa divergência entre os que acham que é preciso se aliar com os liberais e os que acham que não se deve ter uma aliança estratégica com os liberais, ela se materializa agora na disputa sobre as eleições de 2020. Primeiro, sobre o lugar das eleições. Todo mundo acha a eleição de 2020 importante, mas é importante no quê? É como caminho para acumular institucionalmente para ganhar em 2022? Ou é como ponto de apoio para a gente recriar um poder popular no país? É para uma coisa ou para outra? Sobre a tática nas eleições, nós vamos ter uma tática de confronto global com o governo Bolsonaro. É esse o centro da tática? Ou o centro da tática são as questões de cada município? Sobre a política de alianças, nós vamos fazer uma política de alianças pela esquerda, capaz de usar as eleições para apresentar para o povo um programa alterado
alternativa para o país? Ou nós vamos fazer a aliança que for necessária ao centro e ao centro-direita para ganhar as eleições municipais como parte de uma política de acúmulo para 2022, ganhar as eleições, mais ou menos como se imagina que se fez no período 2002-2014. Do nosso ponto de vista, o ideal seria que a gente construísse no país inteiro alianças entre o PT, o PCdoB e o PSOL, que são o núcleo duro da esquerda brasileira. E eu estou falando que são o núcleo duro por um motivo muito simples. São os únicos 3 partidos que votaram 100% unidos contra a reforma da Previdência. Esse é o critério de ser de esquerda. É quem esteve do lado do povo nas questões de interesse real do povo. Todos os outros partidos, teve gente que teve do outro lado, às vezes em grande quantidade. Gente que fez isso não pode ser colocado como esquerda. Mas na vida real, o que está acontecendo? O PDT está em tratativas com o DEM no Nordeste. O PSD decidiu que o seu inimigo nessas eleições é a hegemonia do petismo. O PCdoB está à busca de construir uma frente ampla. Tão ampla, que é bom ter isso claro, eu não imaginava ver, com tudo que eu tenho de relação antiga com o PCdoB, eu nunca imaginava ver o PCdoB votando a favor do acordo da base de Alcântara. Nunca imaginava ver uma coisa dessas. Mas faz parte da lógica de ir ao centro. O PSOL precisa, para crescer, disputar com o PT em muitos locais. E o PT precisa, para sobreviver, ter candidaturas em muitos locais. Qual é a moral da história? A moral da história é que a possibilidade da esquerda ir dispersa para a eleição de 2020, ao invés de unificada, é a hipótese principal. O que significa dizer que a situação geral da eleição de 2020 não é boa. E se você soma isso com a situação dos movimentos sociais, vou citar só um, porque os outros todos, aqui vocês conhecem muito mais que eu, a situação do movimento sindical é de brutal refluxo. Causado por vários motivos: orientação política, fim do financiamento via imposto sindical, fim da legislação trabalhista tal como ela era, e desmobilização de uma parte da classe trabalhadora. Quando a gente junta as duas coisas, o cenário para 2020 depende, na minha opinião, muito mais de como vai evoluir a economia do país e da reação espontânea do povo a essa situação, do que da ação organizada das esquerdas, que em geral, com exceções importantes, não está bem. Vou encerrando com 2 comentários finais. Primeiro sobre 2022. Quais são os cenários de médio prazo do país? Eu vou colocar 4 aqui. Primeiro, o cenário 1954, que é aquele que eu acabei de citar. A esquerda é derrotada por um golpe, suicídio do Vargas, e vem uma centro-esquerda, mas o país dá uma melhorada. Cenário número 2, continua o pântano, 64 e 68, é o exemplo. Teve um golpe militar, mas não veio a ditadura completa. Quem viveu aquele período conta que havia momentos que você achava que não era exatamente uma ditadura, que ia durar pouco. Terceiro cenário, 68, a direita vai pelo caminho AI-5, fecha, radicaliza para a extrema-direita. E o quarto cenário, que é o que nos interessa, é ter uma ruptura popular no país. Eu queria voltar a esse ponto, porque nós temos que abandonar a ideia de organizar a nossa cabeça por disputas eleitorais. Elas vão continuar sendo importantes, mas simplesmente ganhar eleições nesse cenário vai produzir menos do que produziu no passado. Se a gente não se organizar em torno da ideia de que precisa ter uma ruptura popular no país, significa o que na prática, para não ficar uma coisa, significa ter um nível de luta social como a gente teve entre 78 e 88, ou um nível de luta social como a gente teve entre 22 e 32. São os 2 grandes momentos da história do país que teve luta social que empurrou o país para a esquerda. 22, 32 e o período 78-88. Nós vamos voltar a ter luta de massa no país, em larga escala, sem o que não vai mudar a conjuntura. E eu encerro, último ponto, chamando a atenção para o fato de que a conjuntura que a gente vive lembra os dilemas que o país viveu na década de 20 do século 20. Naquela época nós tínhamos um país subalterno à Inglaterra, uma parte da classe dominante querendo ser subalterna aos Estados Unidos e outra parte querendo ser subalterna à Alemanha nazista. Um país agroexportador, dominado pelo latifúndio,
Um país onde a questão social era caso de polícia, esse era o lema da época, voltou a ser hoje. Um país onde as eleições eram fraudadas, na época na base do bico de pena, da falsificação das atas e assim por diante. E um país onde os militares exerciam tutela permanente sobre a política nacional. Tudo muito parecido com o que a gente tem hoje. Qual deve ser a nossa postura frente a esses dilemas? Muito resumidamente. Primeiro, é central, programaticamente falando, é central reindustrializar o país, só que diferente do que foi feito naquele período, reindustrializar com reforma agrária, resolvendo a questão agrária. Porque a questão agrária sempre pagou o pato e sempre foi a reserva da extrema-direita no nosso país. Não é por nada que a bancada ruralista cumpriu o papel que cumpriu no golpe de agora, no golpe de 64, na contra-revolução de direita de 32 e em todos os episódios. Porque ela continua, vai e vem a economia nacional e o latifúndio continua latifúndio. Enquanto não quebrar a espinha dorsal desses caras, brutalmente do ponto de vista econômico, quebrar mesmo, nós não vamos conseguir dar um salto, inclusive na industrialização, porque você não tem um colchão que te permite industrializar massivamente o país. A gente fala da China, fala da China, fala da China. Uma das condições da China conseguir dar o salto depois de 78 foi ter feito uma reforma agrária e ter uma política agrícola que permitiu soberania alimentar em larga escala. Segundo ponto, comandado pelo Estado. O Estado no Brasil tem que voltar a ser um instrumento de desenvolvimento nacional e não, como é agora, um instrumento de recessão. O Estado brasileiro hoje é um instrumento de recessão, é um instrumento contra o desenvolvimento. Tem que voltar a ser um instrumento a favor do desenvolvimento nacional. Isso significa retomar as estatais privatizadas e construir novas. E ter o Estado como fomentador, investidor e proprietário, inclusive, em larga escala. Terceiro ponto, tem que ter uma política anti-imperialista dura. Não tem possibilidade, depois dessa experiência com o governo Lula e Dilma, que não era um governo anti-imperialista, eram governos soberanos, com uma política externa altiva e ativa, mas não eram anti-imperialistas. Achavam que era possível conviver com os Estados Unidos. A nossa companheira presidenta Dilma, pessoa extremamente digna, que mostrou a dignidade dela, especialmente naquele momento lá do julgamento do Senado, certo? E que depois que saiu da presidência tem contribuído muito no debate político, mas veja o que aconteceu na época do governo dela. Ela estava disposta a comprar os jatos para renovar a frota aérea do Brasil nos Estados Unidos, no mesmo momento em que eles estavam espionando a Petrobras, no mesmo momento que eles estavam preparando o golpe. E houve gente no governo que dizia que os Estados Unidos não vai permitir o golpe aqui no Brasil. É uma coisa... Enfim, precisa ter uma política anti-imperialista no sentido não de fazer bravata, mas de entender que, como dizia o velho camarada, não dá para confiar nem um tiquinho no imperialismo, nem um tiquinho. Quarta questão, precisa ter um programa orientado para construir um país de igualdade social. E para construir igualdade social não basta política pública e não basta distribuir renda. Para construir igualdade social precisa ter reformas estruturais e precisa expropriar áreas inteiras que hoje estão sob o controle dos capitalistas. Eu vou citar uma que para mim é a decisiva: o capital financeiro. Qualquer programa de transformação radical do país que não diga que tem que colocar o capital financeiro sob controle estatal está prometendo quimera. Porque é impossível ter uma política de desenvolvimento radical no país, igualitária, sem que o capital financeiro esteja sob controle público. E o último ponto, mas é o mais importante de todos, nós temos que enfrentar essa conjuntura nos propondo a construir um Estado popular. As instituições do atual Estado brasileiro não são capazes de fazer as transformações que o país precisa. Não adianta achar que conquistando maioria no Congresso, maioria nos executivos, a gente vai ser capaz, porque o Estado brasileiro já mostrou, agora, já tinha mostrado em outras vezes na história, que quando a classe dominante se sente minimamente ameaçada, o Estado opera contra quem são os hospedeiros temporários do governo. Operou via Forças Armadas e Sistema Judiciário e derrubou um governo que não era revolucionário
revolucionário, não estava fazendo nenhuma reforma estrutural, era um governo progressista. Então, é uma situação que não adianta querer fazer menos para ter menos reação do lado de lá. É o contrário, nós temos que fazer mais e quebrar a espinha dorsal dos caras, que é o controle deles do Estado. Isso significa dizer que nós temos que recolocar o tema da revolução e do socialismo como, de fato, questões de debate político. Alguém pode dizer que belo momento para falar disso, né? Esse banco que a gente está na maior merda. Pois é exatamente no momento que a gente está na maior dificuldade que a gente tem que reorientar para que lado nós vamos. E se a gente reorientar agora o para que lado nós vamos, indo para o mesmo lado que a gente foi no último período, a gente vai estar daqui a X anos, mais ou menos como a gente está de novo agora. E com isso eu termino a minha contribuição aqui no debate. Muito obrigado.